Pai do Senhor, irmãos, bem-vindos ao nosso grupo de estudo de oração e discipulado, GOD, e sejam bem-vindos à quinta aula, que tem por título A Santificação, o caminho que nos leva mais perto de Deus. Nessa oportunidade nós vamos estar dando sequência àquilo que nós temos estudado durante este primeiro módulo do nosso grupo de discipulado e oração, e eu creio que vai ser uma grande bênção para mim, para você e para todos aqueles que estão fazendo este discipulado. Você que gostaria de estudar e ter conhecimento das aulas passadas, é só você entrar na nossa página de internet, no www.rcmpibari.com, e você clicar ali no GOD, no GOD, que é ali a nossa página de pequenos grupos. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse processo na vida do cristão, que é a santificação. Hebreus capítulo 12 e verso 14 diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós primeiro precisamos estabelecer aqui os princípios para esta tão importante doutrina, esse importante ensinamento das Escrituras concernente àquilo que faz parte da vida de todo aquele que nasceu de novo. É bem verdade que a purificação dos nossos pecados seria inviável, seria impossível de nós obtermos pelos nossos próprios méritos. Nós sabemos que foi o sacrifício de Jesus, foi, na verdade, o favor de Deus, o dom de Deus, enviando o seu Filho na carne, não é? Ele sendo Deus, tomou a forma de homem, e como homem, ele venceu o pecado, ele venceu toda a força que o pecado exercia sobre a vida da humanidade, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, de sorte que todo aquele que pecou, ou peca, ou vem a pecar, este está separado de Deus, está separado da glória de Deus. Nós sabemos que então a primeira manifestação para santificar o homem, ou para purificar o homem e remover da vida do homem o pecado, a maldição do pecado, veio do próprio Deus, quando enviou a Jesus Cristo para morrer por nós. Contudo, depois que nós aceitamos a salvação em Cristo, depois que passamos pelo processo da conversão, nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos pela fé que Jesus, ele não apenas nos liga com Deus, nos restaura a Deus, mas purifica os nossos pecados com o seu sangue, passa então a acontecer um processo na vida daquele que agora passa a conviver com Deus pela fé em Cristo, por um processo de santificação. Esse é um processo contínuo, esse é um processo diário, e esse é um processo que perdura toda a vida do cristão na terra. E por fim nós sabemos que haverá um dia do selo ou da glorificação do nosso corpo, assim como Jesus Cristo também foi glorificado no seu corpo. Por isso nós sabemos que a santificação começa em Deus, continua no homem pela presença do Espírito Santo na sua vida, e por fim nós seremos glorificados e teremos um corpo glorioso como o nosso Senhor. Mas queremos falar um pouquinho sobre essa palavra, santificação, dentro do contexto da vida do cristão. A Bíblia aqui é bem enfática, dizendo: segui a paz. A ideia aqui é de algo contínuo. Segui a paz com todos e a santificação. Como eu acabei de dizer, é um processo que vai acontecendo na vida do crente dia após dia. Agora, tem um propósito isso, para que nós venhamos a ter acesso à face de Deus, chegarmos a ver a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra no grego, santificação, é agiasmos, que dá a ideia de purificar. A ideia aqui é de trazer o efeito da consagração. No hebraico, a palavra usada para santificação é zerab, que também tem essa ideia de purificar, e aqui era mais voltado para o sentido literal, era de trazer pureza para um metal.
veja bem, o ouro, para ele se tornar mais puro, ele passava pelo processo, então, da santificação pelo fogo. Quanto mais o fogo era intenso, mais a impureza daquele metal saía, de sorte que depois daquele processo de expurgar as impurezas do ouro, o ouro ficava então num valor mais precioso. Então a ideia que nós temos da santificação é purificação. Pastor, mas nós já não fomos purificados pelo sangue de Jesus? Sim, fomos purificados pelo sangue de Jesus. Contudo, nós vivemos num mundo que ele é um mundo cheio de impurezas. E a nossa alma, o nosso ser ainda está exposto a toda sorte de impureza. Temos impurezas ao nosso redor e temos também dentro da nossa alma coisas que precisam ainda ser purificadas dia após dia, a fim de que nós venhamos a ser cada dia mais separados para Deus. A ideia aqui é de separação. Santificar significa separar, significa tirar também as impurezas, tirar todo e qualquer embaraço que nos tira de uma convivência e de uma aproximação maior com Deus. O princípio da santificação está nas Escrituras, desde o Velho Testamento, e ele segue no Novo Testamento. Deus é um Deus santo. Então, o primeiro princípio que nós devemos estabelecer para esse processo na nossa vida de santificação, ele vem justamente por causa da natureza do Deus que nos santificou. Levíticos capítulo de número 11, verso 44, Deus estava falando da nação de Israel. De todas as nações da terra, Deus havia escolhido a nação de Israel, separou a nação de Israel para ser uma nação modelo para as demais nações. E para isso, Deus dizia àquele povo: vocês são separados, vocês não podem andar no costume das gentes, vocês não podem ter o mesmo padrão moral, o mesmo padrão espiritual das demais nações. Vocês são meus, e eu sou um Deus separado, que não me contamino com o mal, e vocês devem ser também assim. Levíticos 11, 44, ele dá aqui uma lei para o povo de Israel, dizendo: porque eu sou o Senhor vosso Deus. Deus dizendo através do ministério de Arão, do ministério de Moisés, está ali estabelecendo uma lei para aquele povo. E ele está dizendo: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum animal rasteiro que se move sobre a terra. Havia ali uma espécie de lei, até mesmo na prática dietética daquele povo, na forma deles comerem, na forma deles vestirem, nas formas deles se relacionarem com os demais povos, na forma deles se relacionarem com as gentes, e até mesmo a forma deles se relacionarem entre eles. Havia uma série de leis que eram aplicadas na vida daquele povo que os tornaria separados por causa do caráter de Deus. Deus então submetia aquele povo a algumas práticas que no dia a dia iria mostrar a eles que eles eram um povo exclusivamente chamados para servir um Deus que não se contamina, de sorte que ele também deveria ser separado. Você vê também no livro da Nova Aliança, no Novo Testamento, Pedro aplicando este mesmo princípio, dizendo que Deus é santo, então a igreja também deve ser santa. 1 Pedro 1,15 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Veja a palavra aí, procedimento, ou seja, na vossa maneira de viver. A nossa santificação é um estilo de vida no nosso procedimento que reflete o caráter do nosso Deus. Foi Ele que iniciou este processo em minha vida e na sua vida, santificando-nos no sangue de Jesus. Agora nós precisamos andar, nós precisamos proceder diante dele, que é santo, de uma forma santa. Veja bem que esse é o primeiro princípio. Qual o princípio, pastor? Que Deus é santo. Então ele santifica, separa um povo para ter a mesma
essência do que ele tem. Segundo princípio é que esta é a vontade de Deus. Deus tem uma vontade. E a vontade de Deus é que nós sejamos um povo separado, um povo diferente, um povo que manifesta quem ele é. Então veja bem que o segundo princípio é por causa da vontade de Deus. 1 aos Tessalonicenses 4:3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. E ele vai começar a dizer algumas coisas que não torna a pessoa santa. E ele diz aqui, Paulo diz aqui, que vos abstenhais da prostituição, que é uma das formas de contaminação, ou uma das formas de trazer impureza. 1 aos Tessalonicenses 4:7 ele diz: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Então, devemos nos santificar porque é o caminho que nos faz chegar mais perto de Deus. Primeiro princípio, porque ele é santo. Segundo princípio, porque esta é a sua vontade. E a terceira consideração que eu quero fazer é que este é o caminho que nós fazemos na prática, que nos aproxima diariamente de Deus. No nosso pequeno grupo de hoje, nós vamos estudar juntamente com o nosso grupo, e você vai estudar com o seu líder, coisas práticas. Nós colocamos aqui 6 recomendações bíblicas que nós devemos aplicar na prática do nosso dia a dia para nos tornarmos santos. Por exemplo, ler, meditar e aplicar a palavra de Deus. Segundo, nós podemos olhar aqui e ver que nós devemos clamar pelo sangue de Jesus na nossa vida se houvermos cometido algum tipo de pecado. Nós podemos também dizer que na prática devemos manter uma convivência com o Espírito Santo dentro de nós, dedicarmos também uma vida de oração e uma vida de contrição na presença de Deus nos leva a essa santificação. Buscar uma vida de consagração a diária com Deus e também sermos obedientes à palavra do Senhor. Coisas práticas que vocês vão meditar com o vosso grupo nos versículos que aqui estão estabelecidos. E por fim, nós vamos ver 7 coisas que a Bíblia nos diz que devem ser santificadas na vida do cristão. Nosso coração, os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos caminhos, os nossos relacionamentos, a nossa linguagem e, enfim, Deus aponta para uma série de coisas que, ao tomarmos conhecimento delas, precisamos, primeiro, da graça de Deus e também nos submetermos a Deus e a sua palavra e a presença do seu Espírito e prosseguimos nesse processo de santificação. Eu quero acreditar que quando você terminar esse estudo de hoje, você vai estar bem mais equipado e você vai estar bem mais desejoso de viver uma vida de santificação. Sede santos, porque o vosso Deus é santo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te dê muita vitória e que esse grupo familiar, esse grupo de oração discipulado seja uma ferramenta de edificação na sua vida. Nos vemos até a próxima.